Câmara, Campinas. Muito bom dia para você que está ligado com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Estamos ao vivo, direto do plenário José Maria Matosinho, onde vamos transmitir a partir de agora a 10ª reunião da Comissão de Estudos sobre a População em Situação de Rua. Essa reunião será presidida pelo vereador Paulo Gaspar e tem como tema crianças e adolescentes em situação de rua. E também a nossa convidada desta reunião hoje é a assistente social e coordenadora técnica do movimento Vida Melhor, a Verônica Rosa. Com a palavra, o vereador Paulo Gaspar. Bom dia a todos os presentes, todos que nos assistem. Bem-vindos à nossa 10ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua. Hoje a gente recebe o movimento Vida Melhor, MVM, com a participação da Verônica, Aparecida Ziborde Rosa. Muito obrigado pela presença. Talvez logo mais tenhamos a presença da vereadora Débora Palermo, que deve participar junto conosco. Quero agradecer a presença do Ortega, que é assessor do Major Jaime, da Leila, que é do vereador Cecílio, relator da comissão, da Adriane, da Cris Oliveira, do Matheus, do Bruno Lino, acho que não esqueci de mais ninguém. Então, vamos lá. Essa reunião, 10ª reunião, né? Depois de escutarmos aí assistência social, saúde, forças de segurança, o Ministério Público, tanta gente que já passou por aqui hoje, surgiu a ideia da gente estar ouvindo agora o MVM. A princípio, tinha a ideia de chamar o Conselho Tutelar para falar sobre como é feita a abordagem das crianças e adolescentes em situação de rua. E aí a Débora me falou que quem faz a abordagem é o MVM, né? E grata surpresa aqui em conhecer a Verônica, que vai poder fazer uma apresentação agora para a gente. E depois a gente vai poder abrir aí para vocês participarem, quem está aqui na reunião, tirar dúvidas. Então eu já passo para a Verônica e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, bom dia a todos. Acendeu a luzinha? Acendeu. Bom dia a todos presentes, a todos os telespectadores. A gente que agradece esse convite, né, para a gente poder explicar um pouquinho o que é o MVM e qual é esse trabalho que a gente faz, né, com crianças e adolescentes em situação de rua, em vulnerabilidade social. Eu trouxe uma pequena apresentação aqui, eu vou passar para vocês, é curtinha, para a gente falar um pouquinho disso. O MVM, no momento, ele trabalha com a Secretaria de Assistência Social, né? Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas. A gente tem um termo de colaboração, né, firmado desde 2011, que a gente faz esse trabalho. O MVM, então, é uma organização da sociedade civil que foi fundada em 2001, até então, para realizar em Campinas o serviço de disque denúncia do município, né? Onde a gente tratava de denúncias de todos os tipos. Então, a gente tinha encaminhamentos para a Polícia Civil, Polícia Militar, órgãos de vigilância sanitária, então, todas as denúncias anônimas. Em 2016, o serviço foi encerrado, o serviço de disque denúncia. Mas, em 2011, então, a gente já tinha essa parceria para realizar em Campinas um serviço de abordagem social de crianças e adolescentes em situação de rua. Em Campinas, nós temos 2 serviços ligados à Secretaria de Assistência Social que realizam o serviço para a população de rua. Um é o SOS Rua, que atende a população adulta, e o MVM realiza a abordagem quando se trata de crianças e adolescentes. Aqui é um serviço social de média complexidade. Para entenderem o que é o serviço de média complexidade, esse serviço ele é tipificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, né? Então, média complexidade são aquelas situações onde onde trata-se de violações de direito, né? Onde tem os vínculos fragilizados, mas não rompidos, né? Temos a proteção básica, a média complexidade, onde existe o serviço de abordagem, e temos a alta complexidade, que trata-se de abrigos. Então, o nosso serviço está na média complexidade e ele é ofertado de forma contínua, programada, com a finalidade de realizar o trabalho de busca ativa, abordagem social que identifique nos territórios a incidência de trabalho infantil, exploração sexual, uso de drogas, tudo relacionado à criança e adolescente que se encontram em vulnerabilidade e situação nas ruas de Campinas. Esse aqui eu já falei, né? A tipificação do serviço ele é feito pela Resolução 109 de novembro de 2009, né? Pelo CNAS. Então, é um serviço que ele é tipificado e é reconhecido pelo Conselho Nacional de Assistência. Então, Campinas, desde sempre, teve um olhar diferenciado quando a situação é criança e adolescente. Então, foi desmembrado em que tivesse 2 serviços para abordagem. Um para a população adulta, com as políticas da população adulta, e outro em separado para políticas de criança e adolescente. Por isso que são desmembrados em 2 serviços.
Aqui, como eu falei no começo, né, ele mantém uma parceria de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, tá? Então, assim, toda vez que sai um edital, a gente entra novamente, participa, né, do edital e a gente tem, assim, ganho com o plano de ação, conforme pede. Então, toda vez que tem um edital, a gente tem que participar desse termo de colaboração. E até a gente está, então, até desde 2011, realizando esse serviço. Aqui eu tenho o número de abordados para vocês, que a gente trabalha assim. Tudo que for relacionado a crianças em semáforos, vendendo bala, vendendo paninho, tudo que é trabalho infantil no semáforo, nas ruas, praças, avenidas, entroncamentos, a gente não lida pela própria tipificação do serviço, são vulnerabilidades nas ruas, praças, entroncamentos, espaços públicos. A gente não pode adentrar, por exemplo, um estabelecimento comercial que tenha um trabalho infantil, porque aí é com os auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho, tá? Então, para a população entender. Então, de 2011, novembro, até agosto de 2023, foram abordados em situação de vulnerabilidade nas ruas 4.098 entre crianças e adolescentes. O número das abordagens, ela quase que dobra, 7.115, porque tem as reincidências. Então, lá eu conto no número 4.098 uma única abordagem de um determinado adolescente ou criança. Mas, às vezes, reincide, né? Ele volta a praticar aquela coisa até a gente conseguir algum encaminhamento, né? Ou, então, a sensibilização deles saírem da rua. Deixa eu passar. A abrangência do serviço é municipal. A gente atende todos os territórios de Campinas, né? Norte, sul, leste, noroeste, sudoeste. Então, a abrangência é municipal em Campinas. Aqui eu trago também um exemplo para vocês. A faixa etária, porque a gente faz um mapa, né? E todo mês a gente manda um instrumental para a prefeitura do que é que a gente encontrou no mês. Então, a gente tem um mapa mostrando qual é o local que foi realizada a abordagem, qual é o tipo de atividade, qual é o local de moradia, porque às vezes a criança está aqui na região leste, mas ela é lá da sul, é lá da noroeste, porque eles circulam pelo território, né? Onde tiver maior incidência de trânsito, movimento, é que eles estão para vender a sua bala, o seu paninho, realizar as atividades. Então, assim, a faixa etária, 1.646, né, crianças, de 12 a 17 anos são adolescentes, então foram 2.452. Sexo masculino é a maioria que está na rua, né? A maioria predominante são meninos, 3.008. E meninas, 1.090, daquele número 4.098, né, dos abordados. Cor e raça também, a gente faz um mapa, né? Brancos, 1.511, pardos, 1.470, pretos, 1.003, indígenas, 108. Logo mais eu passo para vocês a situação dos indígenas em Campinas, tá? Eu vou falar um pouquinho de quem são eles. Aqui, ó. É local de moradia por região, porque a gente tem política pública dentro dos territórios e a gente precisa saber qual encaminhamento a gente vai fazer dentro dos territórios. Então, moram na região sul desses abordados, a maioria, tá? 1.368. Sudoeste vem em segundo lugar, 825, Noroeste, 728, Leste, 380, Norte, 282 e fora do município, 515. Nós recebemos também uma população que são das cidades da região metropolitana, que vem realizar trabalho infantil, por exemplo, ou até mesmo a mendicância. Vem de Hortolândia, vem de Sumaré, vem de Montemor, e outras fora do município, por exemplo. Vem algum adolescente que chega na rodoviária de Campinas porque saiu de sua casa em cidades, por exemplo, como Itu, Bragança Paulista, enfim, vários. Então, chegam na rodoviária adolescentes que por algum motivo saiu de casa e a gente recebe essa demanda para atender. Então, a gente também no município aqui, a gente trata desses que são fora do nosso município, não são munícipes. Aqui tem as principais atividades que a gente encontra no trabalho infantil nas ruas, tá? Vendas, 913. Nessas vendas a gente tem trufas, balas, pano de prato, pano de chão, né? Panfletagem, 685. Diminuiu bastante a panfletagem. Alguns anos atrás, a gente tinha muitos meninos que saíam de madrugada, 4, 5 horas da manhã, carregando panfletos de supermercados, de condomínios, de empresas assim de publicidade. E aí a gente fez, junto ao Ministério Público do Trabalho, porque isso também faz parte, audiências públicas. Para essas empresas, né, que trabalham com panfletagem. Então, diminuiu bastante. Então, esses números, como esses dados são de 2011 para cá, eles refletem mais anos anteriores, tá? Mendicância, 374. Limpeza de lápides, 249.
Limpeza de lápide? Sim, é sazonal. No mês de novembro, no finados, a gente tem crianças e adolescentes em cemitério realizando a limpeza daquelas plaquinhas. Eu posso garantir para vocês que também a gente fez um trabalho muito intenso em 2014 com o Ministério Público e Audiência. Então, hoje, o único cemitério que apresenta ainda esse trabalho é o Parque das Flores, né? Ali no satélite Íris, porque ele é bem aberto, é bem amplo, ainda tem. Diminuiu muito, ainda tem. Os demais cemitérios não têm mais esse problema. Reciclagem 2012, guardador de carro 100, serviços gerais 68, lava rápido 62, limpador de para-brisa. A gente tem alguns locais específicos onde acontecem determinadas coisas. Às vezes ali, por exemplo, na região ali da Avenida Anton von Zuben, né, com Ana Beatriz Berrimbach, tem os meninos que ficam limpando para-brisas. Outros ali perto do Bombeiro, ali da Moreiras. Então, a gente tem, como a gente circula todos os territórios, todas as avenidas, entroncamentos, a gente vai identificando os mapas aonde acontecem determinadas coisas, né? E, às vezes, a gente também se surpreende com uma atividade nova, mas é isso, assim, que a gente tem de atividades das crianças e dos adolescentes nas ruas. Ali estava como um total de violações e de vulnerabilidade. Agora, aqui só está separado em trabalho infantil mesmo, ó, de 0 a 11, 561, 12 a 17, 2.108. Em trabalho, ó, em vulnerabilidade social, que é aquilo que a gente chama que, às vezes, a criança não está praticando ela a mendicância, mas ela está com o adulto que está realizando. Então, aí é uma vulnerabilidade. Então, é 1.062. De 12 a 17, 367. Aqui foi a construção de uma cartilha que a gente fez em 2021, se eu não me engano. É um trabalho de orientação para os trabalhadores da educação, da saúde, como identificar o trabalho infantil. E essa capa, a gente tem muito orgulho de falar que ela foi feita por um adolescente que estava em trabalho infantil, que a gente fez a abordagem, e aí eu tenho que dar uma pausa e falar sobre um programa, que é o PROCAF, Programa Construindo Autonomia para o Futuro, que é um programa patrocinado 100% pela Unimed Campinas e em parceria com o Senai. Professor Zerbini, o que é isso? Quando a gente chega para fazer uma abordagem de um adolescente e vai falar que ele não pode executar aquele trabalho na rua, você tem que dar uma contrapartida, você tem que ter alguma oferta para ele, não simplesmente falar que ele tem que deixar de ganhar aquele dinheiro que para ele é tão importante, para a família é importante, a gente sabe. O trabalho infantil ele é proibido, né, no Brasil e em outros países. Mas a gente sabe como que é a questão da sobrevivência, né? A população que a gente atende. Então, a gente tem esse programa e a gente oferta para esses meninos, a partir dos 15 anos até não completar 18, esse curso de capacitação, onde a família não paga absolutamente nada. Ele recebe uma ajuda de custo, ele recebe os passes, ele recebe um lanche e ele recebe o curso gratuito porque a Unimed faz esse pagamento desse curso. E hoje, desde 2014, existe esse programa e, na atualidade, a gente está com um curso de chocolateiro, salgadeiro e pizzaiolo dentro do Senai. Eles ficam 3 dias na semana. Nós temos uma coordenadora pedagógica que faz um trabalho fantástico com esses meninos, que eles ficam em acompanhamento durante 6 meses e aí eles recebem o certificado nessa função, né, de auxiliar de chocolateiro e pizzaiolo. E a gente tenta fazer o encaminhamento, né, deles para o trabalho, para o mercado de trabalho. Eles têm aula também cedida pelo Senai de informática. Um dia na semana, sexta-feira, eles recebem aula de informática, Excel, noções básicas de Word, enfim. Eles têm essa capacitação. E um dia na semana também, a nossa coordenadora pedagógica trabalha com ele outros assuntos. Ressignificação da escrita. Porque o único requisito que se é pedido para esse adolescente é que ele esteja estudando. Não pode nunca abandonar os estudos, né? Então, eles têm que estar estudando. E a nossa população que a gente atende são aqueles meninos que estão realmente defasados da escola, né? Que tiraram, que abandonaram, que voltaram agora, que às vezes era para estar no nível médio, estão no 9º ano, no 8º ano, não tem problema. A gente, desde que ele não abandone o estudo, ele tem ali aquela vaga dele. E aí, a Ana Paula, que é a nossa coordenadora pedagógica, ela vai trabalhar com eles essa questão dessas dificuldades que ele tem, ensinar a fazer currículo, e aqueles meninos que estão com os 17 anos também, ela já prepara, verifica a situação deles junto à parte militar, né, o exército que tem que fazer. Então, assim, eles têm um acompanhamento, e a família também, né? Então, esse é um trabalho também do MVM. Aqui, ó, eu acabo a minha apresentação, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho, então, da dinâmica do serviço, né? Assim, o MVM, ele tem uma equipe composta de educadores sociais, uma dupla psicossocial, que é psicóloga e assistente social. Eu também sou assistente social, estou na coordenação do programa, né, da abordagem. Temos uma assistente administrativa e um motorista.
Qual que é a dinâmica do serviço? Nós saímos todos os dias, os educadores com o motorista, e percorrem os territórios de Campinas. Então, eles hoje saem para a região sul, mapeando o que está acontecendo naquela região sul. Que demandas eles encontram? Se tem criança em mendicância, em trabalho infantil, se tem alguma questão assim para eles observarem, né? Aí, encontrando, o que a gente vai fazer, a primeira coisa? É uma escuta. Né? Qual motivo ele está na rua fazendo aquele trabalho? O primeiro de tudo é a gente fazer um acolhimento, é uma escuta, despido de qualquer preconceito, o porquê ele está na rua, o que está fazendo, né? Então a gente vai primeiro ouvir, ele vai trazer as demandas, ele vai conversar. Aí os educadores então vão orientar. Se está trabalhando, está no trabalho infantil, a gente vai explicar da proibição, que tem outras possibilidades, né? E a gente vai preencher, os educadores vão conversando, vão fazendo uma ficha do endereço, de onde moram, né, da escolaridade, enfim. Aí traz essa ficha para o MVM. A gente faz uma pesquisa. A Prefeitura Municipal de Campinas tem o programa SIGM, né? É o Sistema Integrado de Governança Municipal. Lá estão lançados todas as pessoas que estão cadastradas, que recebem algum benefício ou que são atendidas pelas instituições de Campinas. Então, tem uma passagem, é atendido, fica ali registrado. E a gente vai fazer uma pesquisa para a gente ver se essa família já é atendida, aonde ela é atendida, se o endereço está certo. A gente faz uma busca dentro do SIGM. E aí a gente sai para visita domiciliar. E aí, então, as técnicas fazem a visita e lá elas vão compreender, além daquilo que o adolescente ou a criança trouxe, a dinâmica da família. Vai fazer um diagnóstico social dessa família, quais as demandas que ela apresenta, no que ela já tem sido atendida, quais as outras necessidades dela. E aí a gente vai fazer um encaminhamento, um referenciamento dessa família para a política da assistência social, para, por exemplo, questões de saúde que ela possa ter e não tenha acessado, documentação, enfim, a gente vai conversando com a nossa rede, se já é atendida, a gente comunica essa parceira da rede, né? Olha, encontramos uma família que é atendida por vocês, e então ali a gente vai fazer os encaminhamentos, né? Esse é o trabalho do MVM. Nós, diferentemente de um SESF, que é um serviço complementar que atende as famílias, nós não fazemos o acompanhamento, nós fazemos o encaminhamento e o referenciamento. A gente, de certo modo, acompanha, porque a gente vai, né, mapeando, vai tratando as questões, né? Então, assim, se a gente, por exemplo, é uma violação de direitos, o trabalho infantil é uma violação de direito, né? A mendicância é uma violação de direito. Então, a porta de entrada é o CREAS, o Serviço de Referência Especializado em Assistência Social, que está dentro daquela média complexidade. Então, a gente encaminha. Nesse nosso período de atendimento, a gente tem muitos casos. E, assim, não dá para falar que é uma rotina, porque é uma dinâmica que ela muda todo dia. Todo dia você encontra uma situação nova, uma família que apresenta uma demanda específica, diferenciada, né? Então, a gente vai fazendo. E tem também uma outra situação que a população... eu tenho que falar como que a gente atende, né? A gente recebe, além da busca ativa que nós fazemos, nós recebemos demanda para atender. Vem do Conselho Tutelar, vem do Disque 100, vem do 156, né? Denúncias que caem, que a população acaba denunciando nesses canais, né? E da própria população, que liga para a gente. Eu deixei o telefone ali, aqueles telefones podem ser usados pela população para atender essas demandas. Então, além da busca ativa, a gente também tem atendimento a demandas. Vara da infância também, né? A gente atende a rede parceira, por exemplo, algum adolescente que evadiu de algum abrigo, essa rede informa a gente, olha, o adolescente está acolhido aqui, ele evadiu, a gente precisa de uma busca ativa, a gente sabe que ele costuma ficar, então a gente vai fazer essa busca ativa, vai fazer a conversa, e se ele aceita, a gente faz o encaminhamento. Então, nós temos um trabalho, assim, em rede, a gente tem um trabalho intersetorial, onde muitos casos complexos a gente precisa chamar para uma discussão de caso, né? Então, a gente chama saúde, conselho tutelar, CAPES, porque tem a questão de saúde mental. Então, casos mais complexos e tudo que a gente identifica, a gente já faz um chamamento dessa rede para a gente discutir o caso e onde a gente vai poder atuar, porque nós temos limites, né? E, às vezes, as pessoas, às vezes não, a maioria das vezes, elas apresentam demandas para além da assistência social, né? Questões além da assistência. Então, a gente vai articulando. Temos também uma população em Campinas, a partir de fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia, que são indígenas do grupo Araós da Venezuela. Eles estão chegando, eles estão indo embora. Eles chegaram aqui a primeira vez, esse grupo, em 25 pessoas, em fevereiro de 2020. Vieram de Roraima, Boa Vista, chegaram aqui em Campinas,
25 pessoas. É uma comunidade diferenciada, eles têm a cultura deles, os costumes deles, são indígenas venezuelanos. Eles não ficam, embora a população demanda bastante para a gente, para o serviço, eles ficam com aquelas plaquinhas, né? Sou venezuelano, então sempre com crianças. Eles não estão em situação de rua, porque eles moram em pensões, pagam baratinho e circulam pelas cidades realizando a coleta. O que para a gente é mendicância, na cultura deles é uma coleta. E eles levam a sério como um trabalho. Porque quando eles saíram lá, eles são canoeiros de ribeirinhas, são indígenas das florestas. Então, quando tiraram eles das florestas por algumas questões, lá, né, que não vem ao caso, na Venezuela, eles passaram a circular o perímetro urbano, né? E vêm imigrando para várias cidades, vários estados. Tem na Bahia, tem no Mato Grosso, Goiás, Goiânia, Belo Horizonte, Boa Vista, Roraima. Então, a porta de entrada é por lá. Então, essa população, eles são refugiados, eles recebem a documentação, né, da Polícia Federal e eles têm um documento para permanecer no Brasil. Eles têm os mesmos direitos que nós temos. Essas pessoas, eles recebem Bolsa Família, né, são cadastrados no Cadastro Único e recebem. Então, a população que a gente tem em Campinas é essa. Só que, assim, até então, a gente vai monitorando, vai abordando, vão vendo as necessidades, encaminhando para atualização de Cadastro Único, né? E é uma população, assim, tem uma família, duas, na verdade, que permanecem desde 2021, residência fixa, pagando aluguel, as crianças estão nas escolas, estão cadastrados, levamos para nos DAS, nos CRAS, depende do território que eles estão, para fazer esse acompanhamento de atualização, porque algumas rendas, alguns benefícios em Campinas têm que ter um pré-requisito de moradia aqui, para a gente, né, acessar. Mas o que a gente fala assim, para a população é que eles são acompanhados sim. Embora eles negam, né, eles falam, ninguém ajuda, por isso que estão aqui. Mas não, a gente faz um acompanhamento, um monitoramento dessas pessoas. Então, é só para dizer, eles são muito apegados aos filhos. Então, por exemplo, a maioria, as que estão aqui com moradia fixa, as crianças estão até na escola. Tá? Eles acessam a escola. Mas tem aqueles mais pequenininhos que são muito grudados com as mães. Então, as mães não colocam em creche. Até tentaram colocar, fica doente, então eles levam. A orientação que a gente tem é para todos. Criança não pode estar vulnerável na rua. Criança não pode ser usado para mendicância. Então, a gente vai trabalhando com eles isso. Então, eles têm, sim, esses que estão em Campinas. Tem Bolsa Família, recebem, né? Pagam um aluguelzinho. Só que eles têm esse costume de fazer a coleta, que para eles é um trabalho. Sair, porque eles não têm o que pescar, não têm o que caçar, não têm, assim, uma profissão para eles exercerem. Os homens, por exemplo, que estão aqui, que são várias famílias, eles têm trabalho até registrado. Tá? Tem trabalho, mas as mulheres têm essa dinâmica. Como na floresta ela saía com os filhos para caçar, né, para trazer, elas continuam na parte urbana, elas saem para coletar o quê? Dinheiro na rua. Né? Alimento, eles ganham muitas coisas. Então, assim, a gente monitora essa população. Tá? Então, é isso que eu queria deixar registrado. Eu fico aberta a perguntas. Não sei se eu esclareci bem sobre o serviço, né? Mas essas são as demandas do serviço de abordagem de criança e adolescente no nosso município. Verônica, muito obrigado pela sua exposição. Estou olhando aqui o relógio, porque você tem que ser 11h15, né? Temos aí uns 40 minutos. Sensacional, sua exposição, um trabalho importantíssimo, né? Que a gente tem que aplaudir mesmo. Realmente, você lida ali com situações realmente muito tristes, muito difíceis e muito desafiadoras para todos nós, enquanto sociedade. E eu vou passar a palavra à vereadora Débora Palermo, mas antes eu quero agradecer a presença do Rômulo Fernandes, que é assessor do gabinete do vereador Carlinhos Camelô. E vai ser muito bom também a Débora falar um pouco, né? Ela que já foi do Conselho Tutelar e pode complementar aí as informações. Obrigado, Débora. Bom dia a todos, bom dia, Paulo. Prazer, parabéns pela iniciativa, viu, Paulo? Um tema de extrema relevância e trazer nessa comissão é muito importante para a gente poder entender um pouco essa dinâmica das crianças e adolescentes em situação de rua. Bom dia, Verônica, minha amiga de longa data, a quem eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que faz em Campinas há muito tempo. Um deles é o MVM, mas a Verônica também foi coordenadora do Disque Denúncia. Sim. O Disque Denúncia, não sei se vocês lembram, né? Tinha o 3236-3040 atrás dos ônibus. E era um canal de extrema importância para denúncias em Campinas, porque a Verônica tinha uma equipe altamente qualificada que sabia anotar as denúncias e conhecendo a cidade, os bairros, era com uma riqueza de detalhes que nós, ali na época, no Conselho Tutelar, tínhamos um aproveitamento de praticamente, acho que uns 90 e poucos % de
de êxito nos atendimentos dessas denúncias que a gente chegava nelas. Hoje, como as denúncias feitas pelo Disque Denúncia lá em Brasília, é longe, as pessoas não conhecem o território, às vezes vem um endereço que você não consegue chegar. E o conselheiro, né, a gente ficava aflito, porque a denúncia, o teor da denúncia muitas vezes era muito grave e a gente não encontrava a família. Então, essa ainda é um pedido meu, né, para que volte o Disque Denúncia Municipal. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso, falo com o poder público, porque é muito importante esse canal de denúncias para o município. Não só em relação à criança e adolescente, mas a outros crimes, né? Contra idosos, contra animais, tráfico de drogas. Todos os crimes eram reportados ao Disque Denúncia Municipal. Então, eu sempre deixo essa queixa minha, essa revolta, né, Verônica, por nós termos perdido um serviço que era de extrema qualidade e importância. Assim como é o MVM, né? Vocês viram a apresentação. E o MVM, ele faz essa abordagem quase que imediata, eu sei, porque nos 12 anos que eu tive ali no Conselho e o período que a gente trabalhou com o MVM, a gente ligava, prontamente eles iam. E hoje, né? Até hoje eu vejo as pessoas, às vezes eu vejo uma mãezinha com uma criança na rua, eu ligo para a Verônica, daqui a pouco ela já me manda, Débora, fomos lá, atendemos, já é acompanhada ou não era acompanhada, né? Então, é muito importante a gente ter na cidade esses serviços que atendem, mas atendem não só para constar, mas que realmente tem uma seriedade, uma efetividade, né? Então, eu não sei como é que está hoje a questão dos ciganos, né, Verônica? Eram muitos. Eu trabalhava na região leste e era muito difícil. Os ciganos com as crianças, depois vieram os venezuelanos, né? Nós fizemos muitos trabalhos em conjunto e eu sei, posso dizer da seriedade do trabalho. Quero parabenizar a Cris Oliveira, viu, Cris? Que é uma candidata ao Conselho Tutelar e está aqui nessa manhã. Eu fico muito feliz. Em nome das crianças, eu fico muito feliz, viu? Porque a gente vê que a gente que realmente está indo para abraçar a causa, que realmente tem comprometimento com a criança e adolescente. Parabéns pela sua presença aqui nessa manhã, aprendendo um pouquinho mais para se qualificar, né? E fazer um trabalho ali com qualidade. E aproveitando, eu quero falar com a população de Campinas toda que no dia 1º de outubro nós temos a eleição para o Conselho Tutelar. Nós temos a eleição. E todos podem votar. Qualquer pessoa que tem título de eleitor e mora em Campinas pode votar. Só que não vai ser onde você costuma votar. Tem que acessar a página da Prefeitura e lá tem os locais de votação. E o que eu quero pedir é que as pessoas votem, vão até as urnas e votem no Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar ele é um órgão que garante a proteção das nossas crianças e adolescentes. Mas eu quero pedir que votem em pessoas que tenham compromisso com a causa. E que defendam valores, né, que realmente garantam que a família seja protegida, e não a família desfeita. Né? Então, que a criança e adolescente seja realmente protegida, como diz o Estatuto, zelada, né? A família protegida, com zelo e com os direitos que as crianças e adolescentes têm, que estão ali preconizados no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, procurem se informar, no site da Prefeitura tem os candidatos, procurem conversar com as pessoas, saber quem são esses candidatos e não deixem de votar e eleger pessoas que realmente tenham compromisso com essa causa, que eu, a Verônica, nós sabemos o quanto é importante ter conselheiros que levem a sério esse trabalho, porque criança e adolescente, eu sempre digo isso, eles não sabem se defender. Eles não conseguem se defender. Se não for o adulto falar por eles, zelar pela vida deles e protegê-los, eles ficam à mercê de todo tipo de violação de direitos, né? Desde a negligência, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual. Então, nós precisamos estar atentos e proteger as nossas crianças de todas essas violências. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Parabéns, viu, por essa comissão. E vamos continuar cuidando, né? Cuidando das nossas crianças e adolescentes e da nossa cidade, né? A questão da situação de rua, a gente sabe que é uma situação terrível. Ontem eu estive no centro da cidade com a minha filha, e a gente fica muito andando a pé por lá. A gente sempre vai, né? Mas ontem eu fui numa região que fazia um tempinho desde que eu saí no conselho que eu não ia. E a gente fica assustado com quem a gente tem visto no centro. O mau cheiro, principalmente, me assustou. Eu trabalhei 12 anos ali na Glicério. E o que eu vi ontem, eu e minha filha, a gente sentou para almoçar assim, e ficamos comentando sobre isso. Está muito séria a situação, mas nós temos como legisladores, né? E em conjunto com o poder público, acharmos saídas, né? Ainda que bem difícil, porque vem leis bem acima de nós, que
travam algumas ações, né? Mas a gente precisa avançar nessa discussão e acharmos saídas para essa situação. Obrigada, Paulo. Muito obrigada, Verônica, pela apresentação, pelo seu trabalho. Leva meu abraço a todo o pessoal do MVM, do Procaf. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade do vereador Paulo e comentar aqui com a Débora que ela sempre foi uma grande parceira do MVM, porque a gente não trabalha sozinho. A gente identifica algumas situações e nós precisamos do Conselho Tutelar junto para tomarmos as medidas, né? O Conselho é quem toma as medidas de proteção, garante esse direito, né? Então, a gente precisa de pessoas assim como a Débora, né? Sempre que a gente precisou, a Débora, a Margarete também não posso esquecer, né? Que é uma grande companheira também, e a gente sempre foi muito auxiliada nessas questões, né? Porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em rede, né? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Débora e Verônica, de novo, né? Parabéns novamente. A gente vê que existe um protagonismo das mulheres nessa área, né? É verdade, assim, uns 90%, pelo menos? Ou não? É verdade. Né? A gente tem os companheiros, né, homens também, que trabalham com a gente, porque a gente é uma rede e na rede tem de tudo. Mas a maioria realmente são mulheres. A maioria das assistentes sociais são mulheres, né? Por exemplo. As conselheiras também, acredito, né? São a maioria ali. Mas a gente conta também com o apoio aí masculino, né, que tem. A gente precisa de todos, né? A gente precisa trabalhar em rede intersetorialmente, porque um sozinho não. E é como eu disse, as demandas que a gente encontra, elas vão além da assistência social, né? Legal. Então, quem que vai querer fazer perguntas? Levante a mão. A Cris já levantou. Quem mais? O Bruno. Alguém mais? Tá. A Leila e a Adriane. Bom dia a todos. Minha pergunta é bem básica para ajudar a esclarecer a sociedade, né? Quando a sociedade, o cidadão encontra a criança, adolescente, em situação que está pedindo ajuda, né, no semáforo, qual é o posicionamento? Porque hoje a gente sabe a importância de ONGs, né, de organizações que realmente necessitam de voluntários, necessitam de doações, porque elas são efetivas no atendimento, né? Mas, assim, o cidadão, só para ajudar o entendimento, né, da sociedade, qual é o procedimento que a gente deve fazer? É denunciar. Não sei se denunciar ou a gente fala comunicar, né? Porque às vezes a denúncia tem um termo pesado, que eu não quero denunciar. Então comunica, né? Comunica ali o Conselho Tutelar, porque todo mundo conhece que existe no município Conselho Tutelar. Ou ligue em horário comercial para o MVM 32352288 ou final 2159, porque a gente atende as demandas que vem do Conselho, que vem de Disque 100, que vem de 156 e para o serviço. Porque, às vezes, as pessoas não conhecem que tem um MVM trabalhando. Mas ele sabe que na cidade existe um conselho tutelar. Então, muitas vezes, o munícipe liga para o conselho tutelar para fazer essa comunicação ou essa denúncia. E aí o conselho imediatamente repassa para o MVM. Só um adendo nessa pergunta. Se ele ligar no 156, o 156 já comunica vocês imediatamente ou tem um tempo aí? Tem um tempo, porque o 156 ele gera lá um protocolo que vai para a Secretaria de Assistência para ela repassar para a gente, né? Mas, assim, eu não sei exatamente, porque a gente recebe. A Secretaria de Assistência ali, através do DOAS, pega essas denúncias do 156 e repassa para o MVM, né? Assim como também, a do Disque 100, por exemplo, demora muito. A pessoa faz lá e quando chega para o MVM, já passou 20 dias, 15 dias, né? Tem essas questões assim. Mas, às vezes, comunica o conselho de imediato também já passa. 156 também, porque às vezes é coisa recorrente, não é só naquele momento. Tem situações que é momentânea, ela estava ali naquela hora e passou, mas tem as recorrentes. Paulo, é importante também passar o número do Conselho Tutelar para a população, né, que é o 0800 770 1085. E sempre, né, que uma criança tem um direito violado, uma situação de violência ou qualquer outro direito violado, o Conselho Tutelar deve ser informado. Então, a gente, lógico, pode ligar e deve ligar no MVM, mas o Conselho Tutelar ele tem que ser informado sobre as violações de direito, para acompanhar essa família, né? Lembrando sempre que o Conselho Tutelar não é um órgão punitivo que vai... porque as pessoas não precisam temer o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão de proteção. Ele aplica medidas protetivas, não punitivas. Então, ele vai encaminhar essa família para a rede de atendimento. O MVM é um dos órgãos que faz parte da rede de atendimento, mas nós temos, como a Verônica falou, o CREAS, né, que está na média complexidade, que atendem as famílias que já sofreram algum tipo de violação, né? Então, existe toda uma rede que vai atender essa família para ajudá-las a sair de uma situação de violência, né? Ou de negligência. Então, o 0800 é gratuito, vou repetir, 0800 770 1085.
E aí, ligando, faz a denúncia, o Conselho Tutelar, como a Verônica disse, ele vai reportar a denúncia ao MVM imediatamente, né? A gente recebia no Conselho, o munícipe ligava e falava, olha, tem uma senhora aqui com uma criança, não estava no semáforo pedindo... A gente pegava todas as informações, anotava, imediatamente ligava para o MVM, que ia fazer a abordagem dessa família. Depois o MVM mandava um relatório para o Conselho, para a gente poder também, junto com a rede, acompanhar ali as necessidades dessa família. Então, é importante fazer a denúncia, né? E como a gente, eu concordo com a Verônica, quando a gente fala denúncia, as pessoas às vezes deixam de fazer, porque falam, vai denunciar, depois tenho medo que venha alguma coisa contra mim e tal. Então, vai comunicar. Outra coisa que eu sempre gosto de deixar claro é que mesmo que você faça uma denúncia ao Conselho Tutelar e que aquela denúncia não é verídica, que, na verdade, depois de apurados os fatos, não existia aquela violação, não acontece nada com o denunciante. Não acontece nada. Então, não precisa temer, né? É bom que se faça. Está desconfiado que aquela criança está sendo abusada sexualmente? Pode fazer a denúncia. Mesmo que depois de feito todo o atendimento se constate que não houve nenhum tipo de abuso, não acontece nada ao denunciante. E também o Conselho Tutelar nunca fala quem foi o denunciante. Então, o denunciante também está protegido, porque eu digo que o órgão está ali para resolver problemas, não para criar problemas. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Leila, sou da assessoria do vereador Cecílio. Verônica, você no começo, você falou de crianças de abuso sexual, a Débora também falou. Vocês têm dados assim, de quantidade de crianças? Vocês trabalham com crianças em situação de prostituição? Não, por exemplo, como a gente trabalha nas ruas, é o que a gente encontra. A questão do abuso sexual é que, se chegar algum relato, a gente tem que fazer algum encaminhamento. A porta de entrada seria o CREAS, né, que é da média complexidade, que atende a violações. Aí, sim, o CREAS, por exemplo, vai tomar as providências, vai fazer os encaminhamentos. Para nós, da abordagem, é uma coisa que quase não chega. Por quê? Embora a gente faça roteiro semanalmente pelo bairro Jardim Itatinga, as meninas, por ser um crime a violência sexual contra criança e adolescente, e a criança, ela não a gente não pode falar que a criança está se prostituindo, ela é explorada para a prostituição, né? O adolescente não se prostitui, ele é levado à exploração, alguém o explora. Como se trata de um crime, a gente não encontra essas coisas na rua. Por quê? Que existe, mas é uma coisa velada, em 4 paredes, né? Por exemplo, assim, os proprietários das casas lá no Itatinga não vai deixar a menina exposta, né, na calçada, porque a gente faz esse trabalho. Então, às vezes, a suspeita, nossa, parece que é uma adolescente. A gente faz um relatório e encaminha, e às vezes não é. Né? Tem aquele corpo miudinho, a gente, né? E assim, então é uma coisa que raramente aparece. Mas casos de abuso sexual chegam, sim. Chegam para as instituições que atendem, como o CESP, por exemplo, que atende família, chegam. E aí existe todo um encaminhamento para essa situação. Conselho Tutelar é comunicado, então tem que se fazer um trabalho. Para a abordagem, é um assunto que a gente não visualiza na rua. Às vezes até tem suspeita que pode ser a gente às vezes até recebe denúncia. Olha, já aconteceu, gente, da gente falar, olha, veio uma denúncia através de Disque 100 que tinha uma criança de aproximada 11 anos lá no Itatinga, ela ficava em tal bar, em tal horário e tal. E a gente fez busca uma semana. Um dia nós encontramos, vimos de costa. Quando nós fomos abordar, que a gente verificou, era uma moça de 22 anos. 22 anos. Ela tinha a complexão física eu já sou pequenininha, ela era menor ainda, né? Então, assim, dá a entender. E a pessoa nunca chegou muito pertinho para ver. Então, tem essas situações. Mas, por exemplo, a exploração sexual é uma coisa que não chega direto, assim, para o serviço de abordagem. Porque é uma coisa que acontece, sim, mas é velado. E, às vezes, cai a denúncia direto no Conselho Tutelar de que em determinada casa está acontecendo a exploração sexual infantil, né? A prostituição infantil naquele lugar. Então, chega para eles. E, se a gente sabe, a gente já dá as tratativas. Leila, estatísticas, números, você consegue através dos conselhos tutelares. O Conselho Tutelar tem um sistema que chama CIPIA, ou CIPIA, né? Uns chamam CIPIA, outros CIPIA, que é Sistema de Informação para a Infância, que a gente sempre, que o conselheiro faz o atendimento, ele tem vários campos onde ele vai registrando, desde o nome da família e o tipo de violação. Então, quando você puxa a estatística, você pode puxar de abuso sexual, de violência física, violência psicológica, todos os tipos de violência por bairro, por região, por idade, por cor, por quem é o agente violador, se foi os responsáveis, se é o Estado ou se é a própria criança ou adolescente. Então, o CIPIA consegue gerar esse relatório, pode ser
ser diário, pode ser semanal, mensal, como vocês quiserem, tá? Então, é por isso que é importante que o conselheiro também, quando for fazer o atendimento, registre certinho cada etapa desse sistema para poder termos todas as estatísticas, porque eu sempre digo que sem estatística você não gera política pública, né? Então, precisa ser bem registrado para a gente fazer o apontamento e assim gerar as políticas públicas. Eu não combinei, mas minha pergunta era parecida com a pergunta da Leila, né? Então, vou aproveitar para agradecer mais uma vez a Verônica, que está aqui trazendo essas informações, e também parabenizar pelo trabalho, né? As demandas que a gente recebeu no gabinete, que a gente teve contato com o MVM, a gente vê o excelente trabalho que tem sido realizado com uma equipe tão enxuta cobrindo uma metrópole, né? Então, conte com o gabinete do vereador Paulo Gaspar na divulgação, no que vocês precisarem com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de esclarecer para vocês, para a população, né? Qual é o trabalho realizado pelo MVM. Muito obrigada. Bom dia, sou o Rômulo, sou o chefe de gabinete do vereador Carlinhos. Uma das nossas principais áreas de atuação é o centro da cidade. Estou vindo, inclusive, de lá nesse momento, que nós estamos fazendo um trabalho de conversa com os comerciantes ali da região entre a Moraes Salles e Aquidabã. Está de tristeza ver o centro da cidade. A gente anda todos os dias, locais fechados, e muitos deles acabam sendo ocupados, inclusive por crianças, né, e adolescentes que estão na rua. Muitas vezes eles circulam um pouco, porque eles são vítimas de violência dos maiores, né? É mais difícil a mendigagem para a criança, para o adolescente. Estou falando a impressão do que a gente vê lá. Então, eles ficam mais escondidos. Até na situação de rua, a criança e o adolescente eles sofrem, porque ele não consegue ter as mesmas condições, porque os mais velhos, as mulheres sofrem de uma certa monta, por isso que muitas vezes, aparentemente, dá uma sensação que não tem criança na rua, que não tem, mas tem bastante, sim, no centro da cidade. Eu queria fazer esse registro. E mulheres também, só que eles ficam mais escondidos, inclusive ocupando vários desses comércios ou residências que hoje estão abandonados. Paulo, é uma tristeza. A gente está distribuindo o material do mandato, comentando algumas iniciativas que a gente está fazendo ali, principalmente de manutenção e segurança, junto, lógico, com essa comissão, o prefeito Dário, o Vandão esteve lá com nós, lá, garantiu a presença mais ostensiva da Guarda Municipal, mas a situação está muito grave. Então, queria fazer esse registro, até pedir um pouco para externar, até para o nosso público que está assistindo, um pouco como vocês veem essa situação lá no centro e essa conjuntura da população, porque quando a gente fala a população em situação de rua engloba todos os grupos, né? Que vai desde os homens adultos, aos adolescentes, às crianças, às mulheres, as travestis transexuais e outras comunidades que circulam, fazem parte, e eles vivem ali na região central, e é um grupo extremamente heterogêneo. Eu queria fazer aqui a justificativa. O vereador tinha uma reunião agora com o Vinícius da Indec, nós estamos discutindo um outro problema na região central, que em dias de jogos, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, pela questão da logística de transporte público, os moradores do centro sofrem muito com a circulação de torcedores. Nós estamos pedindo à Indec que estude forma de levar o torcedor até mais próximo ao campo, principalmente dos terminais, para tirar um pouco a circulação desses torcedores em dias de jogos da região central, para tentar tirar um pouco da pressão de quem mora no centro, porque nem todo mundo é adepto do futebol e também quer circular nos dias de jogo. Então, essa é a justificativa, porque o vereador não está aqui, ele pediu para mim vir aqui, me desloquei do centro, queria muito elogiar a condução do Paulo nessa temática tão sensível, da Débora, que sempre nos dá uma aula sobre trabalho com criança e adolescente e a importância do Conselho Tutelar. E nem vou falar do seu trabalho, Viviane, porque o que eu rasgar de elogio aqui é pouco, perto da necessidade social do trabalho de vocês. Então, queria agradecer o espaço mais uma vez ao Paulo e falar que a gente vê com muita tristeza o relato, principalmente que a Débora falou. Eu morei muito tempo no centro. Recentemente, minha família me obrigou a sair do centro faz uns 2 meses, porque eu tenho 3 filhos e não consigo circular com meus filhos na região central. Então, assim, é tão triste a gente que vive o centro,
essa realidade que nós estamos vivendo lá. Então, agradeço o espaço mais uma vez, bom trabalho. Obrigada, Rômulo. Bom dia a todos, meu nome é Bruno Lino. Compartilhando um pouquinho até da história do 156 e dos telefones de Disque Denúncia, ou o nome gentil que a Verônica utilizou, né, eu acho que uma sugestão talvez seria colocar dentro do 156, aproveitando que ele é uma urna eletrônica, né, uma sugestão rápida, né, colocar um tecla 0 para Conselho Tutelar e MVM. Isso dá para ser adotado em Campinas, basta ter um altruísmo, né, de alguns setores, de algumas secretarias, e já transferir direto. Isso já se tornaria padrão até para os outros municípios também, caso queira seguir esse exemplo. E o que eu tenho a colocar um pouquinho, né, seria sobre a quantidade de crianças na faixa etária de 0 a 11 anos, né, que a Verônica mencionou, dessas 1.646, quantas crianças são de 0 a 3 anos ou de 0 a 6 anos, e se elas vão ser assistidas por essa nova creche que estão sendo criada, né, em Campinas, o qual eu parabenizo prefeito, Poder Executivo, os vereadores, o doutor Rodrigo também, do Ministério Público, né, que vão ser mais de 6 mil vagas, né, se elas já vão ser contempladas também, né, nas creches. E outra dúvida também, e uma sugestão que até me emociona um pouco na hora de falar, perdão se eu me emocionar, da crianças de faixa etária de 12 a 17 anos, desses 2.452, e também da parte de vulnerabilidade, que são 367, quantas, em média, são de 16 a 18 anos. Por que minha pergunta é de 16 a 18 anos? Que é a faixa etária onde, literalmente, a criança, né, ou jovem adolescente, ele poderia estar sendo um jovem aprendiz ou algo assim, só que pelo fato de estar em situação de rua, é muito mais difícil ainda. Ele nunca vai conseguir competir com uma criança normalmente que já estuda, que já tem a vaga de jovem aprendiz, seja uma empresa privada ou um órgão público. Eu tive a oportunidade, aos 16 anos, de ser estagiário de ensino médio no INSS, assim como outras pessoas. Hoje chama jovem aprendiz legal, mas uma da dúvida é isso, né? Quantas crianças são de 16 a 18 anos? E uma sugestão que eu tenho, tendo esse número, se consegue já esse contato com elas, né? E uma sugestão seria, no período da manhã, existe já o CEPROCAMP, onde, desde curso técnico até curso de EJA, né, para quem não atingiu ensino médio para fazer o técnico, onde ele já recebe uma bolsa auxílio incentivo, que é similar ao projeto que a Verônica mencionou, né? E, no período da manhã, ele faria esse estudo, onde ele estaria tendo capacitação, e, no período da tarde, ele literalmente também, através de órgão público inicialmente, ser um jovem aprendiz. Aí aqui vem uma sugestão minha, né, humildemente, onde creio que no período da tarde, como jovem aprendiz, eu até bolei um nome, ele poderia literalmente, através dessa casa aqui, que a gente poderia literalmente salvar a vida desses jovens. Nós temos 33, vamos assim dizer, perdão que agora estou me emocionando, unidades aqui dentro, que são 33 vereadores. Se cada um, através da verba de assessor parlamentar, criar, né, por livre e espontânea vontade, o jovem assessor ou assessor aprendiz, que é esse jovem extrema vulnerabilidade de 16 a 18 anos, período da manhã ele estuda, à tarde ele passa a ser um assessor aprendiz, e se futuramente precisar criar projeto de lei, tem como também, né, claro, os senhores sabem isso mais do que eu, criar sim o assessor aprendiz através de vagas para jovens e adolescentes oriundos da rua. Por que oriundo da rua e não em situação de rua? Porque a partir do momento que ele já estiver tendo aula e benefício, estiver trabalhando, ele vai ter onde morar. E para que futuramente ninguém queira tirar esse benefício dele, que é uma forma de colocar ele em pé de igualdade com os outros jovens, ele passa a ter essa legalidade e essa dignidade de estar trabalhando. E garanto que muitas vezes esse jovem ele vai conseguir realocar toda a família dele lá atrás, que às vezes mora em invasão ou moram também em situação de rua, ele vai conseguir empoderar a família dele. Isso é um exemplo para os irmãos mais novos e até para vizinhos e amigos. E quem sabe futuramente que a partir dos 18 anos ele não possa ser um novo vereador eleito por essa casa. Ele vai sair da situação de rua para sentar ao lado nessa mesa onde os senhores hoje em dia sentam e nos orgulham muito. E, se a prefeitura assim achar também, que coloque à disposição a vaga de jovens aprendizes que existe na prefeitura, no INSS, em vários órgãos, para essas crianças também. Obrigado, Bruno, pelas sugestões. Obrigado ao Rômulo também e todos que fizeram as suas colocações. Bom, a gente vai estar encerrando aqui, que a Verônica precisa ir também, né? Mas, então, só fazer uma breve fala de encerramento, que são 10 reuniões que a gente já efetuou. A gente abriu um grupo no WhatsApp para discutir
quem quisesse participar e dar ideias sobre a situação da população de rua. E a gente escuta muitas barbaridades diariamente. Mas, resumindo, duas ideias assim que são de senso comum na maioria das pessoas é que existe solução fácil para um problema tão complexo. E a gente sabe que isso não existe. Se existisse, não seria um problema mundial, né? O que Campinas está passando, todas as cidades do porte de Campinas, cidades de mais de 1 milhão de habitantes, têm problemas em comum que Campinas tem. E no mundo inteiro, não é um problema só do Brasil. Então, essa solução não é fácil e ela indica que é um problema estrutural de cada país. E Brasil, nós temos mais de 500 anos de história que resultou nisso que nós estamos nos deparando aqui. O tema hoje foi falar de crianças e adolescentes, que é onde começa o problema, né? A população em geral, ela vê a situação atual hoje, que é a fotografia do momento. E aí a gente vê que tem, sei lá, 2, 3 mil pessoas em situação de rua em Campinas, no centro é a maior concentração, e falar, tudo viciado, vagabundo. Tem que prender, tem que mandar sei lá para onde, no lugar mais longe possível, isolar, tem que internar compulsoriamente, isso é o que você mais escuta. Ah, pronto, fácil, resolveu o problema. É a mesma coisa que você chegar na sua casa, a casa está uma bagunça, você pega, junta tudo, joga no cômodo do lado, fecha a porta para você receber uma visita. Fala, a casa está em ordem. Mas o problema está lá. A hora que você abrir a porta para usar o ambiente, está lá tudo, você vai jogar tudo de volta. Então, não tem como jogar para debaixo do tapete desse problema, não tem como dizer que o problema não existe. E a gente, enquanto município, não tem as ferramentas para atuar na causa do problema, porque o problema é estrutural, o problema é histórico e passa por diminuir a pobreza e a desigualdade social. Enquanto o Brasil não for um país rico igual uma Suíça, e também com a dimensão continental que ele tem, torna tudo muito mais difícil, porque é muito mais fácil você ser pequeno com condições do que grande sem condições, que é o caso do Brasil. Exemplo, uma família rica com um filho, vai dar toda a dedicação que precisa para esse filho. Uma família pobre com 10 crianças, é o Brasil. Então, esse é um problema de longo prazo, de difícil solução e que passa por mudanças socioeconômicas, e só quem pode proporcionar isso é a União. É política federal. O município não trabalha na causa do problema. O município vai trabalhar na consequência, no enxugar gelo. Vai trabalhar na assistência, na saúde, mas não consegue resolver o problema. Então, o Rômulo falou da situação do centro aqui, que é triste, e a gente vai ter que conviver com isso, infelizmente. E o problema só vai agravar, porque o poder público age de forma muito lenta e começa com o voto do eleitor, né? Que coloca os políticos, os governantes ali, e que não tem, e nunca tiveram, não é agora, nunca tiveram intenção em resolver esse problema de forma estrutural. Então, só vai jogando para debaixo do tapete os problemas e só pensam em se reeleger a cada 4 anos. E aí o problema vai aumentando, vai aumentando. Hoje a gente está se deparando com essa realidade, a gente olha aquilo ali, é o espelho da nossa sociedade. Nós temos uma sociedade hipócrita, que não olha o problema de frente, que a gente só quer se livrar do problema, e a gente joga para soluções fáceis. Então, a gente escuta aí as pessoas falando, interna compulsoriamente. Internar compulsoriamente não resolve, porque você vai estar só... o primeiro passo, você desintoxicar o organismo do cidadão. Você não está tirando o vício dele, o vício continua. Você pode internar quantas vezes quiser. Não vai resolver o problema. O problema, o vício está dentro dele. É um problema psicológico, um problema de saúde, um problema médico. E aí vai ter que ter, para a vida inteira, desde que ele... Primeiro, ele precisa ter vontade de querer sair, né? Que é o grande problema. Como é que você muda a cabeça de um adulto? Um adulto, uma pessoa adulta, sã, com uma vida em dia, tudo em ordem, você consegue mudar a cabeça dela? Não muda. Se ela quiser, com muito custo, ela vai tentar mudar alguma coisa da vida dela. Agora, você imagina uma pessoa em situação de rua, que passou por toda essa desgraceira durante a infância, e ele é uma pessoa doente hoje, dependente do seu vício. Como é que essa pessoa vai mudar? Como é que a gente vai convencer? Vamos dar emprego para esse vagabundo aí. Você acha que é assim? Que a pessoa vai trabalhar do dia para a noite, resolver? Sem ter moradia, sem ter nada, sem ter... Se ela tiver todas as condições do mundo, já é hiper difícil. Você imagina sem ter nada, totalmente estruturado. Então, a gente está olhando a pessoa hoje, a fotografia, se tornou um vagabundo, um viciado, um traficante, isso, aquilo. Só que, na infância dela, ela foi abusada sexualmente, diariamente, por um pai que era um marginal, um bandido, que espancava a mãe, que espancava os filhos, que explorava essa criança desde sempre, e aí ela se tornou um doente mental, um viciado, depressivo e todos os outros problemas. E a gente que tem aqui, que teve uma educação boa, teve saúde, teve família, teve amor, teve tudo, a gente chega lá e fala, é tudo vagabundo, sem vergonha, tem que internar e tem que prender todo mundo. Escutei um rapaz falando hoje que El Salvador resolveu o problema, prendeu todo mundo.
El Salvador, 6 milhões de pessoas, 5 vezes a cidade de Campinas, um país, 5 vezes a população de Campinas, né? Aprendeu todo mundo, resolveu o problema. Então, é muito grave o senso comum que as pessoas têm hoje para resolver essa questão. Campinas vai ter que conviver com esse problema, a assistência, a saúde, a segurança, está aqui o Ortega, que está lá também enxugando gelo, né? Polícia Militar, e estamos trabalhando na causa do problema, na consequência do problema, não na causa, né? Campinas poderia mitigar essa questão do centro com intervenções urbanísticas sérias e de curto prazo. Só que isso não acontece no curto prazo, o poder público não faz nada no curto prazo. E aí a gente vai ver o problema se agravar. E essa comissão tem tido a contribuição de pessoas como a Verônica, está aqui a Débora hoje, e todos que já passaram por aqui trouxeram informações muito importantes para a gente melhorar esses serviços. Mas é melhorar o serviço de enxugar gelo. A causa não está aqui, a causa está lá em Brasília, a gente tem que cobrar nossos deputados, nossos senadores, que a causa vem ali na questão do longo prazo. Então, eu vou passar para a Verônica fazer a despedida, a Débora, e a gente encerra. Bruno, né? Você disse daquela faixa etária que a gente tem lá no nosso sistema, ali a gente coloca porque é exatamente aqueles números que vão para o instrumental da prefeitura que todo mês a gente tem que responder, né? A gente tem que prestar conta daquele dinheiro público que entra para as OSCs, né? Então a gente tem uma prestação de contas mensal e um instrumental. Lá a gente tem, mas assim, toda vez que a gente pega crianças naquela faixa etária de creche que está sem creche, a gente vai fazendo articulação e vai mostrando também. Então cada faixa etária a gente trabalha com as demandas que a família vem trazendo, né? Porque tem muitas crianças que estão em fase de creche que a mãe não quer colocar na creche, né? Outras precisam da creche para trabalhar em tempo integral. Quem vai cuidar do seu filho? Então, cada caso que a gente pega é uma articulação que a gente faz, tá? É um referenciamento. E aí eu falo novamente o número do Movimento Vida Melhor, 32352288, para toda a população acionar, né? Comunicar os fatos, pode falar como denúncia, como for, porque a gente também, quando chega para fazer uma abordagem daquilo que a gente recebeu, a gente simplesmente recebeu uma informação de que lá estava ocorrendo isso. Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade e a gente está sempre à disposição para participar dessa comissão, de trazer alguns esclarecimentos pelo serviço que é realizado. Tá? Muito obrigado pela casa, por vocês aqui presentes. Só um agradecimento mesmo. Bom, quero parabenizar mais uma vez o vereador Paulo por essa comissão, por esse debate, ao MVM pelo trabalho, viu, Verônica? E eu quero deixar assim, sempre eu falo que os problemas vêm porque eu comparo, uma comparação até chula, mas o ser humano é uma casa. Quando você vai construir uma casa, se você errar no alicerce, a casa não vai ter mais jeito. Assim é a criança é o alicerce. Enquanto as políticas públicas não priorizarem a criança e o adolescente, nós vamos ter esses problemas sociais que nós temos hoje. Enquanto não houver seriedade, investimento na infância, e hoje nós temos a lei da primeira infância, que é de 0 a 6 anos, com saúde de qualidade, educação de qualidade, moradia, né? Tudo aquilo que está previsto na Constituição e no Estatuto da Criança, nós vamos ter esses problemas sociais, como o Paulo falou. Enquanto crianças sofrerem negligência, violações de direitos, violências, nós vamos ter os problemas sociais que nós temos. Então, se você faz uma casa que o alicerce é bem feito, é forte, é bem conduzido, bem feito, vão aparecer trincas, rachaduras, você vai dar uma manutenção, mas a casa está de pé. Agora, faz um alicerce mal feito, sem a estrutura que a casa precisa, a casa vai desabar. É o que nós temos visto hoje. Primeiro, eu falo que é a falta de Deus, né, porque a gente precisa ter fé em Deus, que isso nos fortalece. E segundo, políticas públicas efetivas desde a concepção, desde a alimentação da mãe, para que a criança nasça com saúde, sem nenhum déficit cognitivo, porque a gente sabe que a falta de uma alimentação correta na gravidez, a criança já pode nascer com comprometimentos neurológicos, mentais. Então, quando a gente começar e isso que eu sempre falo da criança e do adolescente, as pessoas cansam de ouvir, é prioridade absoluta. Não existe mudar um país, não existe mudar uma sociedade sem investimento maciço na criança e no adolescente. Porque eles vão ser as novas gerações. Eles já são. Eles não vão ser o futuro, eles já são. Eles são o presente e o futuro. Então, o dia que nós conseguirmos entender isso e oferecermos saúde, educação, habitação de qualidade para as nossas crianças e adolescentes, esses problemas que nós temos hoje diminuirão bastante. Parabéns, Paulo, parabéns, Verônica, e obrigada.
Então, obrigado, encerramos por aqui e até a próxima. Muito prazer, viu, Paulo? Estamos à disposição, viu? Eu vou lá falar com ela. Fique à vontade, tá? Você acompanhou, então, a 10ª reunião da Comissão de Estudos sobre a população em situação de rua. O tema de hoje foi crianças e adolescentes em situação de rua. Ao meu lado está o presidente da comissão, vereador Paulo Gaspar. Vereador, se falou muito hoje em estatística, importância do Conselho Tutelar, também se esclareceu sobre o trabalho que é realizado aqui em Campinas, né? E também falou sobre minimizar, mitigar uma situação que tem uma causa, mas que não é originada aqui embaixo. O senhor falou muito lá de cima, da União. Como é que o senhor avalia toda essa situação da criança em situação de rua e o que a comissão pode colaborar para minimizar ou mitigar essa situação? Bom dia, seja bem-vindo. Nossa, quanta coisa passa na cabeça aí que você falou, né? Bom, hoje a gente recebeu a Verônica do MVM, foi muito importante, assim como a participação da vereadora Débora, que já foi conselheira tutelar, que são duas entidades aí, 2 órgãos que trabalham em conjunto para fazer abordagem, encaminhamento e colocando toda a rede de assistência à disposição de crianças e adolescentes, seja quem está na rua ou posteriormente acaba indo para o próprio lar que essa pessoa mora com a família, que ela está na rua temporariamente, mas o problema está na casa dela, e aí toda essa complexidade é feita nesse diálogo com o MVM, com o Conselho Tutelar e depois entrando outros canais de atendimento que a rede é extensa aí de assistência na cidade. Então a gente, na 10ª reunião de hoje, está fazendo mais um diagnóstico de uma situação específica, de outras a gente já fez nas outras reuniões, e no final a comissão vai fazer um relatório abordando todos esses aspectos e tentando melhorar a questão do atendimento dessa população em Campinas. A questão das estatísticas, né? Qual a importância das estatísticas da situação da criança e adolescente em situação de rua aqui no município? É importante para a gente fazer as políticas públicas, então a gente vê que os números são altos, isso indica a gravidade do problema, os números só vão aumentando ano após ano, e a gente sabe que a solução não é de curto prazo, é estrutural, é de longo prazo e depende mais da União do que do município. Mas o município ele tem que trabalhar na consequência do problema e dar o atendimento necessário com dignidade que essas pessoas precisam. Políticas públicas, como que a gente pode avaliar aqui em Campinas? Tem tanto os projetos que podem sair do Legislativo, mas principalmente as ações que o Executivo toma, né, em relação às secretarias de assistência, saúde, segurança e outras que existem aí específicas. O próprio Ministério Público contribui bastante. Então, todos esses órgãos, todos esses poderes precisam trabalhar de forma sistêmica, de forma intersetorial, para que tenha êxito essas políticas públicas. Uma temática bem sensível, mas que precisa ser debatida e trazer aí um alento, né, às crianças e adolescentes em situação de rua. Eu agradeço a sua participação, desejo um bom dia e que o dia seja produtivo. Muito obrigado e até a próxima. Você acompanhou, então, o vereador Paulo Gaspar, ele é presidente da Comissão de Estudos sobre a População em Situação de Rua, falou um pouquinho da reunião de hoje e você pode acompanhar também as informações na íntegra aqui no YouTube, né, da TV Câmara Campinas e também na nossa programação da TV Câmara Campinas. Um ótimo dia para você. Ficamos por aqui daqui a pouco.